Olá pessoal, vamos entrando aí, estamos em uma live, na nossa live de hoje. A nossa live de hoje é uma live muito especial. Fui ferida e machucada, como perdoar? E nós teremos a nossa convidada especial. Hoje nós teremos a pastora Carol, lá de Foz do Iguaçu. Deixa eu ver aqui ela, chamar ela aqui só um pouquinho. Tando aí. Já, que rápido. Rápido, né? Nossa, meu Deus, tudo bem, Carol? Tudo bem? Como que você tá? Tá dando de ouvir por trás. Aham, tá dando de ouvir. Então, pastora Carol, seja bem-vinda. É um prazer nós estarmos juntas Obrigada. hoje, né? Nas lives de terça-feira são lives de ensino, lives onde a gente, Uhum. né, tira um tempo aqui para nós aprendermos mais sobre a palavra do Senhor. E é um momento especial. E hoje é gratificante ter você aqui conosco. Um momento é único, né? Esse momento é único e muito especial. É especial. Eu já tava sentindo falta, né? A primeira live foi boa. Essa com certeza vai ser melhor ainda. Isso mesmo. Então, assim, eu quero pedir para o pessoal que está entrando, nos ajudem a compartilhar, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe o link, para que mais pessoas possam ser impactadas pelo amor de Jesus. E essa live tem um tema muito importante, um tema, o perdão, né, Carol? É assim, é muito importante nós falarmos sobre o perdão, porque o perdão ele nos ajuda, ele nos mostra, faz com que nossa vida seja restaurada. E nós, ao decorrer, vamos estar entendendo como isso funciona, né? Nós vamos estar passando Uhum. para vocês um estudo, a pastora Carol vai estar trazendo para nós. Ela passou um esboço para mim aqui, eu falei, me passa o esboço do estudo. Gente, é maravilhoso. Então, assim, não percam, fico do início ao fim e compartilhe com mais pessoas. Deixa eu só ver se eu Aqui, consigo, Carol. Pode ir falando, Carol, que eu vou tentar compartilhar sim. aqui, tá? Esse ano aqui na nossa igreja nós também estamos falando sobre restauração, né? A Karine fez o seminário Belas Restauradas para o Novo Tempo. E aqui também a gente está trabalhando sobre restauração. E uma fase da restauração é o perdão. Porque se a gente restaura em nós e a gente chega no momento de perdoar, onde a gente precisa perdoar, onde a gente precisa liberar o perdão, onde a gente precisa se perdoar, se a gente não fazer esse processo, a restauração não acontece. A gente fica preso ali e não é restaurado até não viver o perdão. Porque o perdão ele nos liberta, ele faz com que a gente vive a plenitude, faz com que nós vivamos uma vida plena. Então a restauração ela não acontece sem o perdão. Isso mesmo. Então, Carol, vamos, antes de começarmos, vamos estar orando Sim. e deixar hoje o Espírito Santo, né, tocar em Amém. nossos corações. E sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando por aí, nos ajude a compartilhar. Compartilhe essa live para que mais pessoas possam ter esse momento juntamente conosco, tá bom, pessoal? Amém. Pode orar, Carol. Quer orar? Pode ficar à vontade. Vamos orar então. Senhor Jesus, neste momento estamos em tua presença, Deus, dando graças a ti, dando honra a ti, Pai. Que o seu amor venha transbordar em nós e através de nós. Senhor, usa a nossa boca, Senhor, para falar a tua vontade, falar a tua verdade, entregar o teu amor, Senhor. Que o Senhor possa estar abrindo os corações, abrindo os nossos corações, que nós possamos entender e viver o perdão. Senhor Jesus, nós convidamos para o Senhor fazer parte deste momento. Tudo que viermos fazer seja para a tua honra e para a tua glória, Pai. Seja convidado, esteja tocando, Senhor, os nossos corações, os corações de quem aqui estiver, de quem aqui estiver ouvindo essa palavra, Pai. Usa, Senhor, usa as tuas servas, usa as tuas filhas, Senhor, e que nós possamos viver a plenitude em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, glória a Senhor Jesus. Deus.
Então, Carol, Amém. vamos começar. E algo muito incrível, assim, que eu estava, né, meditando aqui no esboço, que fala sobre como a falta de perdão, né, ela impede a restauração em nossa vida. E Uhum. nós, né, aqui o Seminário Belas, ele teve o tema Restauradas para um Novo Tempo. Então, assim, para vivermos um novo tempo na nossa vida, nós precisamos ser restauradas, mas se não houver, então, o perdão, como sermos restauradas, né? É, e eu estava assistindo até a live, né, do seminário e veio de encontro com aquilo que eu estava sentindo e com o que a Karine compartilhou. Eu até falei antes para ela no vídeo que a gente, né, na videochamada que a gente tinha, que as pessoas lá estavam dando testemunho, até no próprio vídeo da igreja que eles estavam fazendo, que a Karine tem um brilho especial, né? E como é esse brilho? Eu quero ter esse brilho, eu quero viver isso. E aí a gente entra nesse processo de restauração. A Karine, ela testemunhou lá algo e ela viveu a restauração e o perdão foi algo importante na vida dela. Então, se a gente quer viver isso, se a gente quer viver plenitude, se a gente quiser ter uma vida plena, ter esse brilho nos olhos, ter essa alegria, o perdão é importante. Porque no processo de restauração existem várias coisas que a gente precisa restaurar. O nosso amor com Deus, restaurar coisas internas, coisas externas. E o perdão, ele permeia tudo isso, porque o perdão, ele faz parte das nossas questões internas e também ele faz parte das externas. Ele tem a ver com nós mesmos e tem a ver com nós em relação aos outros. Então, o perdão, ele envolve tudo dentro de restauração. Então, se a gente tem o coração fechado para o perdão, a gente não consegue viver. E aí Isso mesmo. a falta de perdão prejudica a nossa oração, né? Ai, Carol, eu não estou conseguindo orar, eu não estou conseguindo me relacionar com Deus, né? Prejudica a nossa adoração, prejudica o nosso relacionamento com Deus. Porque eu não estou vivendo o perdão, porque eu não consegui ainda viver o perdão. Então, o perdão, ele me impede, é uma barreira. E aí, algo muito sério, muito profundo, que eu já vou dar de largada: se eu não viver o perdão, eu nunca conseguirei alcançar a eternidade. Porque se eu sou fechada para o perdão, se eu sou fechada para liberar o perdão e até para pedir perdão muitas vezes, porque às vezes nós somos os causadores de algo, às vezes nós que ferimos as pessoas em vários aspectos. Então, se eu não estou aberta para me perdoar e para me pedir o perdão, eu não conseguirei alcançar a eternidade. Porque aí eu não vou conseguir orar, eu não vou conseguir adorar, eu vou ter medo e insegurança na minha vida. O medo em relação às coisas de Deus e o medo em relação a qualquer coisa da minha vida. Eu vou ser uma pessoa insegura, né? Eu não vou ter segurança. Às vezes a gente olha para as pessoas e fala: nossa, que pessoa segura, que mulher segura. Por quê? Porque ela vive a plenitude no perdão também. Porque liberar perdão, viver o perdão, a gente tem segurança, a gente não tem medo, a gente é livre. Então, a falta de perdão, ela nos afasta da eternidade e Isso. prejudica todas essas áreas. E assim, quando nós vivemos o perdão, Carol, a gente vê que a liberdade, assim como você falou, né? Nós Uhum, vivemos a liberdade em Cristo. Mas quando nós nos deparamos na situação, digamos, a pessoa pode nos falar que, mas você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu estou enfrentando, mas não uhum, é bem assim. É claro que se a gente ficar olhando para as situações, nós vamos achar N motivos, muitas vezes, para não uhum. perdoar. Só que o mais beneficiado quando se é perdoado somos nós, É, porque nós liberamos o nosso coração. Não existe mais aquela corrente. Eu digo sempre assim, Carol, que quando nós não perdoamos, nós estamos uhum, acorrentados àquela situação, àquela pessoa, àquele momento. Então, o que que acontece? Você avança até um tanto, depois aquela corrente puxa. É a falta de perdão. sim. Você não consegue fluir na sua vida. E o perdão, ele vai ser uma decisão.
se você pensar assim, eu quero sentir vontade, eu quero ter vontade. Não, Nunca. né? É uma coisa assim que, por que que é uma luta muito grande? Porque tem a ver com o mover do Senhor na nossa vida também, com a Uhum. restauração que ele tem para nossa vida. Então, por isso que muitas vezes há uma luta interna no nosso coração, de nós não querermos perdoar, de nós queremos ficar agarrados na nossa razão. Então, é muito importante isso, nós decidirmos pelo perdão. E algo que você falou ali, mas ninguém sabe da minha história, ninguém sabe da minha luta. Só que cada um tem a sua. Para mim, o Uhum. que eu passei, talvez para você não pode ser nada, mas para mim foi algo grande, porque aquilo ali foi a maior luta que eu tive na minha vida. Entende? Sim. Então, cada um passa lutas de formas diferentes, né? Todo mundo não passa a mesma coisa. Então, às vezes, uma coisa que para você é pouco e para mim é bastante. Por quê? Porque aquilo foi o auge, né? Então, a gente precisa entender que cada um vive algo, né? Tanto olhando para nós, não querendo nos comparar com o outro, e também olhar, você não sabe o que eu passei, é fácil falar que preciso perdoar se você não sabe o que eu passei, mas cada um tem as suas, né? E aí, que nem você falou, é uma decisão o perdão, né? Nós contamos com a ajuda de Deus, tem dois elementos do perdão. Deus, né? Deus faz, né? Entregamos na mão de Deus, Deus faz. Mas antes nós precisamos entregar. Nós precisamos ter a Isso. nossa decisão. Nós precisamos decidir. Se nós não decidirmos, Deus, Deus não vai fazer, porque Deus ele só entra se nós dermos liberdade, né? Se nós não queremos, Deus não vai fazer. Então assim, é Deus que faz, mas nós podemos deixar Deus fazer. Nós podemos Isso. decidir, senão não vai acontecer. Porque, Ah, assim, eu sempre falo, Carol, assim, também, que as únicas pessoas que podem limitar o agir de Deus somos nós. uhum, Porque Deus, ele é infinitamente mais, ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, mas ele respeita a nossa decisão. Então, assim, ele é, não vai arrombar o teu coração, ele não vai invadir se você não der liberdade, se você não deixar fluir o uhum, amor dele, porque eu também digo, a questão é o amor dele em nós nos ajuda a é, perdoar, né? E isso é muito importante. Eu já vou contar um pouco do meu testemunho também nessa questão do perdão, o quanto isso foi importante na minha vida, uhum, porque não existe nós querermos fluir sem o perdão, né? Nós precisamos é, perdoar. Precisamos perdoar. O perdão, ele nos acalma, ele nos redireciona, porque ele dá liberdade quando nós perdoamos, a liberdade para o Espírito Santo nos mostrar, nos é, direcionar, e assim tudo flui diferente. é. E aí eu tinha separado um texto que é Mateus 6, 14 e 15, que muita gente conhece, né? Que diz assim: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Então, assim, falando sobre isso, sobre a eternidade, eu quero viver o perdão de Deus, mas eu preciso aprender a perdoar também, né? Daí a gente linka, eu anotei 4 pilares do perdão, né? Eu anotei 4 pilares do perdão e linka muito com esse texto. E o primeiro pilar do perdão é entender o perdão de Deus. Então, primeira coisa, eu preciso entender que Deus me perdoou. Que Deus me perdoou. Que o sacrifício de Jesus lá na cruz foi para me perdoar. Então, antes de qualquer coisa, você precisa entender que Deus perdoou você. Que você é livre nele. Que você não tem nada mais que prende a sua vida, porque ele te perdoou. Então, assim, se nós queremos viver o perdão de Deus, né, nós precisamos perdoar, nós precisamos viver essa liberdade no perdão e entendendo que Cristo morreu na cruz por mim e por você, pelos seus pecados, e aí ele perdoa você. Porque ninguém é digno, ninguém é digno, ninguém é digno.
Todos nós temos erros na nossa vida, mas Jesus, ele perdoou você. Ele perdoou seus erros de hoje, do passado, da infância, da adolescência, de todas as fases da sua vida, quando ele morreu na cruz. Então você precisa entender isso, que Jesus, ele já perdoou você. E às vezes você não está se perdoando, mas Jesus já perdoou você. Você precisa se perdoar, porque Jesus já perdoou. E outro pilar... Nesse ponto, Carol, Pode só falar. assim, comentar nesse ponto assim, porque assim, eu não sei se aí já aconteceu, mas assim, aqui já houve mulheres que falaram assim, olha, não é a questão de eu liberar perdão para alguém, é eu liberar perdão para mim Para mesma. mim. Né? Então, assim, muitas vezes há pessoas que se encontram assim. Por quê? Porque elas sabem onde elas falharam, elas sabem o que elas fizeram de errado. Só que Uhum. para conseguir o perdão, né, nos perdoar, nós precisamos compreender isso. O perdão do Senhor na nossa Uhum. vida. Ele nos perdoou, né? Jesus Né? nos abraça, nos acolhe. Então, isso é muito importante. E se a gente olhar, nós somos muito ingratos com Deus. Então, assim, mesmo nós sendo ingrato com Ele, Ele nos perdoa. Mesmo muitas vezes nós Cada vez, é. rejeitando o amor de Deus, Ele nos perdoa, Ele nos renova, Ele nos dá todo dia uma chance de trilhar esse caminho. Então, assim, por mais coisas ruins que estão dentro de mim, que eu estou me sentindo, eu preciso entender que essas coisas não precisam estar dentro de mim, porque Jesus, ele carregou essas coisas, Jesus carrega essas coisas por mim. Então, nada é grande para Jesus não perdoar, para Jesus não carregar. Então, por que eu vou ficar com esse peso dentro de mim se Jesus já carregou? Né? Eu não preciso. É algo, Isso na mesmo. verdade, a gente está carregando bagagens inúteis, pesos à toa. Pesos. Uhum. Por quê? Porque Jesus já fez isso, ele já carregou o peso. Então, assim, a gente precisa entender que Jesus, ele nos perdoou. E aí, o segundo, nós precisamos perdoar aquele que nos ofenderam, aquele que ofendeu você. Então, nós somos ingratos com Deus, mesmo assim, Deus nos perdoa. E às vezes, as pessoas vão ser ingratas com a gente. Às vezes as pessoas vão nos machucar, vão nos ferir, vão fazer coisas que a gente acha que não suporta. Mas a gente precisa entender que nós, mesmo sendo falhos, Deus nos perdoa através do sacrifício de Jesus na cruz. Então, quem somos nós para não perdoar o que as pessoas fazem com nós, né? Quem somos nós para não perdoar as ofensas? Isso é verdade, Carol. Nós precisamos ter o nosso coração sensível e um coração ensinável, né? Porque assim, quando nós entendemos sobre o perdão, transbordar o perdão, porque nós também, que nem você falou, nós não vamos acertar sempre. Mas a É, questão está em nós termos um coração ensinável, um coração moldável a Deus, e isso vai mudar a nossa visão, porque nós vamos ver a vida com outros olhos, e quando acontecer de alguém, muitas vezes, fazer algo de errado com a gente também vai ter o nosso coração sensível em né? liberar o perdão, né? Porque você Uhum, já ouviu a questão assim, que por que existe tanta maldade no mundo se Deus é amor? Já ouviu esse uhum, questionamento? sim, Né? Eu sempre falo assim, a questão é que a maldade do ser humano não tem a ver com o amor com do Senhor, Deus. porque o amor do Senhor é incondicional. O amor de Deus nos Uhum. acolhe, o amor de Deus, ele nos restaura, o amor de Deus, ele nos ajuda. A cada amanhecer as misericórdias se renovam sobre a nossa vida. E é Uhum. isso que nos traz a essência. E logo mais vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso, porque eu vou dar meu testemunho mais daqui a pouco. E é algo assim que eu deixei, eu falei no culto Belas, mas assim, Carol, eu assim, por muito tempo eu falei, Senhor, o momento é o Senhor que vai dar, o momento é o Senhor que vai Uhum. direcionar, eu não quero. Se não tiver um propósito, eu não falo. E é isso, né? Então, segue lá. E foi no tempo de Deus e é no tempo de Deus sempre, né? E Amém. aí, Romanos 12, 17 e 18 diz assim: Não retribuam a ninguém o mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos.
façam todo o possível para viver em paz com todos. E é o que a Karine falou, por que o mundo é mal se Deus é amor? Né? Deus fala, não retribui o mal por mal. E nós, o que nós fizemos? Sempre nós queremos retribuir o mal por mal. Né? Se alguém faz algo ruim, não, vou me vingar, não, vou sentir raiva, não, vou fazer alguma coisa. Se alguém me prejudica, eu vou querer prejudicar outra pessoa. Muitas vezes tem pessoas, principalmente que são feridas na infância, tem um histórico de ferir outras pessoas quando chegam na fase adulta. Por quê? Alguém fez isso comigo, então eu vou descontar em outra pessoa. Por isso que o mundo está assim. Deus, ele dá o amor para nós. Deus, ele nos instrui a não viver o mal por mal. Mas a gente, a partir da falta de perdão, a gente acaba vivendo essa maldade e não perdoando e não vivendo o amor, porque o perdão é ausência de amor. E aí, mais um ponto para viver a plenitude do perdão: peça perdão pelos seus erros. Agora entra onde pega o nosso calo, porque a gente tem o costume, né? Eu, por conhecer, por vivência e por mim mesmo, a gente tem o costume de sempre achar que o outro fez algo pra gente. A gente sempre joga no colo das outras pessoas. A gente é perfeito, nós nunca fizemos nada, nós somos santos, sempre nós somos de boa. A primeira reação, se a gente observar, é sempre essa, né? Sempre é o outro que errou. O outro fez ruim para mim, o outro fez ruim para fulano. E a gente precisa entender que nós também cometemos erros, né? Nós somos suscetíveis a erros, nós somos pecadores. Muitas vezes a gente sem intenção acaba ferindo as pessoas. Muitas vezes as nossas atitudes, a forma de falar, ou por maldade mesmo a gente acaba ferindo. E quando a gente está nesse processo de restauração, a gente precisa olhar, peraí, eu também erro. Peraí, eu também posso machucar as pessoas, assim como as pessoas me machucam. Então eu preciso pedir perdão também pelos meus erros. Liberar perdão também é ter coragem, porque pedir perdão é ter coragem. Ter a coragem de pedir perdão para aquelas pessoas que você não quer nem olhar mais elas na frente, que você não quer nem ver pintado de ouro. Isso que é viver o perdão, isso que é liberar o perdão. É eu conseguir chegar até uma pessoa que muito me feriu, até uma pessoa que você não quer nem ver na frente, e você ir lá e falar assim, ó, me perdoa, eu errei nisso também, eu errei naquilo, e pedir perdão, né? Ter a coragem de pedir perdão. E aí Romanos 12:2 diz assim, não se amoldam ao padrão deste mundo, mas transformam-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se nós queremos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos reparar os nossos erros. Nós precisamos, muitas vezes, abaixar a nossa cabecinha e ir lá e pedir perdão. Porque é difícil pedir perdão, é muito difícil pedir perdão. Mas enquanto a gente não pedir perdão, a gente vai ficar inquieto. Aquilo lá vai ficar na nossa cabeça até a gente ir e reparar os erros, né? Enquanto a gente não pede perdão, a gente não consegue avançar, né? Não consegue. Não consegue, porque aquilo lá está nos prendendo, tá? A gente sabe que a gente precisa pedir perdão. A gente sabe que a gente cometeu. Lá no fundo, a gente sabe que em algumas situações a gente contribuiu para aquilo acontecer, né? Situações onde a gente cometeu coisas, né? Não é que, em todo momento tem que pedir perdão para alguém que me feriu, mas vai ter situações onde você feriu. Então, nessas situações, você não vai seguir em frente até você não liberar também. E aí, o último ponto sobre a plenitude do perdão é que a gente já falou ali no começo, é pedir perdão a si mesmo. Você precisa se perdoar. Assim como a gente falou ali no começo, o perdão de Jesus, o amor de Jesus na cruz, ele nos dá a liberdade para nós nos perdoarmos. Quantas vezes alguma coisa a gente se sente culpado, né? A gente acha que nós somos responsáveis por coisas onde a gente não tem, onde a gente não tem, não pode, não poderia ter feito nada para evitar aquilo. E a gente se sente culpado e a gente não consegue se perdoar. Né? Tantas situações, né? Não sei, aqui o público acho que é bastante mulheres, né? Mulheres que sofrem relacionamentos às vezes abusivo,
Elas acham que elas são culpadas e não. Você precisa se liberar disso, entender que você precisa se perdoar, você precisa ser livre e tantas outras coisas que acontecem na vida, no seu dia a dia. Cada um tem a sua particularidade, mas você precisa entender que Jesus ele já te perdoou, então você pode se perdoar. Isso mesmo, Carol. E para viver a plenitude é a gente pôr em prática, né? Tudo que a gente falou. E é muito importante a gente refletir sobre algo assim que as informações, a gente está cheio, é amplo, a gente tá muito fácil as informações, a palavra de Deus, o direcionamento, Uhum, mas nós precisamos entender que não basta apenas conhecer, nós temos que pôr em prática. uhum, Então, assim, algo muito importante que quem está nos ouvindo coloque em prática. sim. Libere o perdão, se perdoe, viva a plenitude do perdão na sua vida. Eu relatei o meu testemunho, né? Muitos nos conhecem, né? Pelo testemunho do nosso filho Uhum, Mateus, né? Mateus nasceu com glaucoma congênito. Ele não, pela medicina, ele não iria enxergar, ele enxerga. Mas, sabe, Carol, assim, o que eu vivi, a experiência que eu vivi com Deus sobre o perdão foi algo muito desafiador, né? uhum, Porque, assim, chega a me emocionar, porque eu vivi, quando eu cresci, eu entendi que o amor do Senhor, ele sempre cuidou de mim. uhum, Mesmo eu passando pelas situações que eu passei na minha infância. O amor dele sempre foi presente, mesmo eu passando pela maldade do ser humano. O uhum, amor dele foi sempre muito constante dentro de mim, no meu coração. E eu não consigo explicar para você em palavras, mas a, a situação de ter passado, eu fui molestada aos 5 anos de idade. Aos cinco uhum, anos de idade eu fui molestada. E aos 9 anos eu fui abusada. E isso eu não contei para minha mãe, não contei para ninguém. Eu não conseguia falar com ninguém, sabe? Eu casei, uhum, com 16 anos eu casei, e foi se passando o tempo, e na minha cabeça estava se resolvido, porque eu falava para Deus assim, eu falava para Deus que eu perdoava, que estava tudo bem. E quando eu tinha 26 anos, eu lembro até hoje. Então, olha, pare e pense. Isso aconteceu quando eu tinha 5 anos de idade. nossa, 5 anos. Por isso que a gente precisa refletir em situações da nossa vida que muitas vezes aconteceram lá atrás. Lá atrás. Muitas uhum, vezes foi na sua infância, foi em alguma fase na sua vida lá atrás, mas que precisa. Deus vai te mostrar, Deus vai trazer à sua memória situações que você precisa resolver, situações que você precisa liberar o perdão, porque assim, foi no momento em que eu ouvi, né, num encontro de mulheres, eu ouvi o testemunho de uma pastora. E ela uhum, relatou também a situação que ela viveu na sua infância, que ela foi abusada. E, Carol, impressionante, eu comecei num choro, eu não conseguia parar de chorar. Aí eu não me importei, porque tinha muitas mulheres em volta, mas eu falei com Deus naquele momento. Eu não quis nem saber quem estava me olhando, quem não estava. Eu só queria falar com Deus sobre aquilo e falar para Deus, Senhor, me libera meu coração. E daí eu detectei naquele choro, eu falei assim, algo está errado, não está resolvido. E eu achava que estava uhum, resolvido. Só que o que faltava, Carol? A questão faltava eu trazer à luz, o que eu uhum, havia passado. Até uhum, então, eu não havia contado para ninguém mesmo, ninguém, ninguém. uhum, Então, eu conversei com meu marido. Eu falei, senta aqui, amor. Eu preciso contar para você algo que aconteceu na minha infância, algo. E contei para ele a situação que eu passei, né? Que eu fui molestada aos 5 anos e abusada aos 9. E juntos nós oramos e eu liberei meu coração.
E após isso, eu falei com minha mãe, eu contei para ela. Então, assim, foi uma situação que eu passei, mas, Carol, poderia ter tido tudo para trazer tudo de ruim na minha vida. Uhum. De ter me virado de ponta cabeça, de ter causado muitas coisas ruins. Mas o amor, por isso que eu sempre falo, a gente sempre fala aqui na igreja, o amor de Deus, o amor de Jesus, ele nos completa. O amor de Jesus, faz com Uhum. que nós venhamos viver a plenitude do Senhor. O amor de Jesus, ele nos mostra quem realmente somos, ele nos mostra que somos perdoados, mas ele também nos ensina a perdoar. E eu liberei aquele dia, eu liberei meu coração por completo. Eu liberei meu coração. Eu falei assim, agora estou respirando tranquila. E uma coisa incrível, Carol, que é assim, uma frase que eu amo, que as nossas cicatrizes, elas geram vida em outras vidas. Então, assim, Uhum. a partir do momento em que nós liberamos nosso coração, nós deixamos Jesus curar nosso coração, aquela cicatriz, porque isso que eu contei para vocês agora é uma cicatriz. Isso faz parte da Uhum. minha vida, eu não posso apagar isso da minha vida. Isso aconteceu, mas é uma cicatriz, ela não dói. E essa cicatriz, ela está gerando vida em outras vidas. Está sendo um instrumento de Deus. Por quê? Porque houve o perdão. E o perdão, ele nos redireciona, ele nos ajuda nesses momentos desafiadores. E assim, algo que você falou que teria tudo para ser algo ruim, né? Porque foi na infância, você tinha a vida toda pela frente, talvez você poderia estar amargurada. E eu estou estudando muito ultimamente sobre mulheres que sofrem em relacionamentos abusivos, mulheres que sofrem, né, que acabam ficando presas a relacionamentos, em casamentos, né? E grande parte dessas mulheres que eu estava estudando foram abusadas na infância, né? Na sua juventude, na fase de infância, algo foi roubado delas, algo foi tirado delas. E elas não tiveram essa percepção, talvez por falta de apoio, né? No testemunho que a Karine compartilhou até no culto, ela falou que a mãe dela foi um apoio muito grande, sem saber, né? Foi Sem algo que saber. apresentou Jesus para a vida dela e ela conseguiu, através do amor de Jesus, de alguém ter apresentado esse amor para ela, ela conseguiu hoje ser uma pessoa que transforma vidas. Mas muitas pessoas não têm esse apoio. Muitas pessoas se fecham, né? Que nem a Karine demorou para falar. E às vezes isso causa consequências lá na frente. São mulheres que são presas a talvez relacionamentos, talvez mulheres que não conseguem viver uma vida plena, não conseguem viver o amor das pessoas e o amor de Deus. Porque foi prendendo e às vezes nem lembra mais, nem sabe por quê, né? Ai, eu tô presa em alguma área e eu nem sei por quê. Porque às vezes teve um bloqueio na mente dela e ela não consegue se libertar, não consegue se liberar. E aí, trazendo para a área onde eu estou estudando, que às vezes, até na própria terapia, ela ajuda você a entender, trazer à sua memória aquilo que está causando ferida. Talvez as pessoas que estão assistindo tenham algo que bloqueia elas e elas não conseguem ir para frente. E não só em relação ao abuso sexual, talvez em outras coisas que elas passaram na infância, na adolescência, na juventude, e tem algo que está travando a vida delas. Talvez por falta de uma rede de apoio, talvez aquele momento, aquele trauma bloqueou e elas não conseguem se livrar daquilo. E aí a terapia vai ajudar você a entender aquilo. Porque como a gente falou, o perdão tem dois aspectos, o natural e o sobrenatural. O sobrenatural Deus vai fazer. Mas antes tem o natural, eu preciso liberar o natural, eu preciso liberar eu preciso liberar isso, eu preciso entender que Deus, assim como a Karine falou, não, precisa trazer luz à luz. Então eu te dou liberdade, Deus, eu vou fazer a minha parte. Ela estava dando liberdade para Deus através da oração, mas ela teve que ir lá sentar e falar para algumas pessoas chaves na vida dela.
Então, assim, às vezes a gente precisa liberar o nosso natural, para o sobrenatural acontecer. O sobrenatural aconteceu a partir do momento que a Karine liberou o natural. Era algo importante para ela Isso. falar, ela precisava falar. Então, E assim, a gente não. eu vejo assim, desculpa te cortar, Carol, mas assim, ó, eu vejo a questão do falar. Claro, você tem que falar com a pessoa certa, algo direcionado, algo É, seguro, porque não é assim falar para qualquer pessoa, né? Mas o eu ia falar isso falar, mesmo. isso, o falar, ele libera, ele te libera daquilo de uma forma, porque assim você põe para fora, você solta o peso, sabe? É a mesma coisa você É, falar assim, pronto, até aqui eu lutei sozinha, agora eu solto o peso, preciso de ajuda e vamos lá, sabe? Porque assim, nós somos seres humanos, nós não somos super-heróis. Nós precisamos entender isso, que não é errado nós precisarmos de uhum, ajuda. Não é errado a gente falar assim, porque na palavra de Deus fala assim, que aonde um ou mais estiver, melhor, ali o Senhor estará, mas que quando um estiver cansado, o outro serve de apoio. Quando um está cansado, o outro é. dá a mão. Então, assim, nós precisamos disso. Um apoia o outro, nós precisamos um apoiar as outras. E essa questão da terapia é importante também ter esse momento, né, de conversar, de colocar. Muitas vezes sozinho você não vai conseguir identificar o que está acontecendo, mas através de coisas chaves ali direcionadas, você vai conseguir entender o que está sendo a causa. E já que você puxou isso daí, vou puxar mais um ganchinho fora do que a gente tinha preparado. Eu estou fazendo psicanálise. Então, ali nas primeiras aulas, eles estavam explicando como surgiu a psicanálise. E a psicanálise surgiu através de um psiquiatra que foi tratar algumas mulheres. E lá eles faziam um tratamento, né, naquela época diferenciado. E chegado o momento, as mulheres começaram a falar. E aí, elas falando, elas entenderam que estava sendo bom para elas. Então, a psicanálise nasceu através da cura pela fala. Então, falar é importante. Falar traz cura. Claro, você não vai escancarar para todo mundo, sair falando, mas ter uma escuta saudável. Ter uma escuta saudável. Então, parte de ser livre, parte de se liberar. Eu mesma, a partir do momento que eu comecei a estudar, comecei a entender sobre isso, parte do que eu sou agora, livre, liberta, é isso, né? É isso, você é livre, você pode ser livre, você pode viver nesse mundo bagunçado, nesse mundo cheio de coisas, de preocupações, mas você está pleno, você está bem, você está alegre, as pessoas não entendem por que você está assim, porque você é livre, porque você está liberto, porque você entendeu e você resolveu. Você Isso, deixou o sobrenatural de Deus agir, mas você também agiu, que é importante. isso. É um E caminho junto. isso, e também algo exato que pessoas curadas, elas curam, mas pessoas Uhum. feridas, elas fora o que não temos dentro de nós. Então, nós Uhum. precisamos, para nós conseguir ajudar outras pessoas, primeiramente, nós precisamos ser ajudadas, né? Nós É, precisamos deixar. E nesse processo, Deus vai abençoar com que você também seja um instrumento do Senhor em outras vidas. Porque eu digo assim, há um processo para cura. Há um processo, né? O perdão também, o perdão é uma questão assim, a uhum. decisão é o primeiro passo, né? É. Aí você libera o perdão, eu digo assim, conversar com Deus sobre isso, conversar com Deus sobre a situação também. Isso é o primeiro passo. Daí depois as coisas vão acontecendo, Deus vai direcionando, Deus vai movendo e as coisas vão vai, fluindo vai, naturalmente. vai transformando. E aí, algo também que aconteceu comigo sobre o perdão, eu precisei viver o perdão de uma forma diferente. Então, nós precisamos viver o natural e o sobrenatural do perdão, nós e Deus. E aí, eu passei por uma semana, algum tempo atrás, que eu precisava muito, eu estava assim esgotada e estava me ferindo muito, e eu precisava entender e perdoar as situações que estavam acontecendo. E chegou no limite, no esgotamento, eu já estava aqui, eu ainda estava recuperando. Eu perdi cabelo aqui em cima, eu fiquei assim com uma bola em cima aqui.
disso tava me desgastando por causa dessa questão de entender que as pessoas nos ferem, nós ferimos as pessoas e eu preciso estar livre disso, né? Através de me perdoar e perdoando as pessoas, vivendo o perdão. E aí eu precisei viver o perdão com Deus. Eu passei uma semana, eu acho que eu compartilhei até com a Karine em particular, eu passei uma semana no meu quarto com Deus, desliguei as redes sociais, né? Fiquei ali no meu canto com Deus. Eu precisava daquele momento entre mim e Deus, né? Eu decidi a questão do perdão e eu precisava do sobrenatural acontecer. E aí eu passei um tempo, peguei um livro, Mulheres Segundo o Coração de Deus, estudei aquele livro junto com a palavra de Deus, junto com momentos de oração, adoração, estando com Deus. E aquela semana, naquele quarto, eu pude viver o perdão. Eu não tive contato com as pessoas que me feriram para mim e até elas. Muitas vezes nós precisamos ir até as pessoas e pedir perdão ou liberar o perdão para elas. E às vezes vai ter situações que nós não vamos poder estar em contato com elas. Talvez uma pessoa que já partiu, talvez quem nos feriu foi lá da infância, essa pessoa já morreu. E como assim que eu vou liberar perdão? Eu não vou conseguir falar com ela. Às vezes você não precisa ter o contato. É importante, mas muitas vezes não é necessário. E aquilo foi o meu caso. Eu precisei estar ali comigo e Deus. E aí eu saí daquela semana, daquele quarto, uma nova Carol, né? Agora junto com quem eu venho estudando, com quem eu venho me dedicando em estudo através da palavra de Deus, através da minha formação também, eu consegui ficar livre disso. Sabe aquelas paranoias, que eu tinha umas paranoias assim, de coisas que alguém fazia comigo, eu ficava remoendo aquilo, sabe? Remoía, coisas que só traziam desgaste. E quando eu entendi, quando eu consegui viver isso, de me liberar, não falar da boca para fora. Muitas vezes a gente fala da boca para fora, a gente vai, daí passa algum momento, volta de novo, né? Várias vezes é um falso perdão, um falso liberar, um falso se liberar. A gente precisa fazer isso de verdade, por completo, se despir mesmo. E aí isso aconteceu. E hoje, nossa, tá sendo tão bom. E as coisas mudam em casa, com o filho, com o marido, com as pessoas fora. Você não tem mais aquela neura das coisas. Você acaba sendo livre e liberto. E aí coisas que antes incomodavam você, não incomodam mais. Coisas que antes tiravam seu sono, não tiram mais. Eu tinha muita dor de estômago, eu ficava nervosa, dava dor de estômago. Porque as coisas que a gente retém, elas causam problemas físicos mesmo, às vezes dor de estômago, uma gastrite, uma dor de cabeça, perder o cabelo, coisas assim. E aí eu tinha muita dor de estômago. E essas coisas vão passando, por quê? Porque o meu emocional vai liberando, né? O meu interno vai liberando. E aí eu consigo dar liberdade para as coisas de Deus dentro da minha cabeça. Porque antes era cheio de outras coisas, cheio de tudo, menos de Deus. E aí quando eu tiro esses problemas, quando eu tiro essas coisas, as coisas de Deus enchem, preenchem-nos. E aí você é só coisa boa. E nisso também cabe a questão de silenciar as outras vozes, né? Então, quando a gente libera o perdão, quando a gente vive a plenitude do perdão na nossa vida, nós conseguimos isso, né? Silenciar as outras vozes e ouvir a voz de Deus, a voz do nosso Pai, a voz de que como nós somos amados, amadas do Pai, como nós somos escolhidos por Ele desde o ventre da nossa mãe. Ele nos ama, Ele nos acolhe, nos abraça e é este amor que nos transforma, o amor de Jesus, que nos ajuda a cada amanhecer. Agora eu quero passar um exercício, a prática do perdão. Para quem está com dificuldade do perdão, anota aí se você puder e faça isso. Se você está com dificuldade, pratique isso. Isso é algo assim que vai ser bom para você. E se você, através disso, ainda não conseguir, nós estamos à disposição para ajudar também, para conversar em particular, para orar, para entender, para te direcionar, para entender melhor. E aí, Para nós nós termos vamos uma usar... escuta saudável, né?
Uma escuta saudável, que não vai te julgar, não vai te criticar, não vai falar que você errou, que você acertou, não. Vai te orientar, vai te direcionar com o que é correto perante os olhos do Senhor. E aí, escrevendo as minhas memórias, né? Essa palavra eu até compartilhei aqui na igreja, a gente usou dentro do processo de restauração, escrevendo as minhas memórias. Então você vai literalmente escrever. Às vezes você não consegue, se você gosta de falar também, mas escreva. Na escrita você muitas vezes consegue liberar coisas que você não está pensando, porque você vai fluindo, deixa fluir. Talvez depois você possa jogar fora, queimar, rasgar, né? Aquilo ali é para te liberar, para sair de dentro de você. Então, quando você vai escrever, você pensa na pessoa, pensa naquela pessoa que te feriu. Pode ser uma pessoa da infância, pode ser uma pessoa da adolescência, de agora. Coisas que estão te travando. Ou as pessoas, pode ser que seja mais que uma pessoa, pode ser que seja mais que uma situação. Então escreva o nome. Cite nomes, dê nome à situação. Então escreve quem que foi. Quem que foi essa pessoa? A pessoa que te feriu. E aí você escreve o fato. Escreve o que aconteceu. Descreve, se você quiser escrever várias folhas, vai escrevendo o que aconteceu. Ah, Carol, eu vou reviver isso, vai me fazer mal. Mas assim como a Karine falou, ela precisou falar, ela precisou trazer isso para sair, né? Quando uma coisa está fazendo mal dentro de nós, ela vai sair, ela vai ter que sair, né? Então é isso, você escreva aquilo. E aí o efeito. E aí você vai entender o que aquilo causou na sua vida. Será que me trouxe raiva? Quando eu lembro dessa situação, eu fico com raiva. Eu fico deprimida. Eu me retraio. O que essa situação, qual que foi o efeito na sua vida? Desde aquela situação eu nunca mais fui a mesma, eu nunca mais fui alegre, eu sempre vivi com raiva, mal-humorada, xingando as pessoas, não conseguindo ter um bom relacionamento com as pessoas. O que aquilo causou? Escreve, puxe na sua memória situações que trouxe um efeito na sua vida. E aí você escreve o dano. Seja um dano social, seja um dano para sua segurança, seja um dano sexual. Ai, quando as pessoas saibam, quando eu lembro daquela situação, eu fico com vergonha das pessoas. Escreve isso, o dano que causou na sua vida aquela situação. Traga a memória. E aí a última coisa que você escreve também a sua parte. Vai ter situações que você não é culpado, vai ter situações que você não fez nada para aquilo acontecer. Vai ter situações que você fez algo. Então, escreve também. Se você tem culpa naquilo, escreve, né? Um exemplo. Ai, meu pai e minha mãe me feriram. Quando eles me batiam, eles me falavam palavras que me machucavam, coisas que eu não era. Eu me chamava de algo que eu não era. Quando eu lembrava dessa situação, eu ficava com muita raiva. E aí, qual é a minha culpa? Né? Eu ficava com vergonha das pessoas, o dano, eu ficava com vergonha das pessoas porque eles faziam isso em público. E aí, qual a minha culpa? Ai, talvez eu fazia alguma coisa de errada para isso acontecer. Enfim, dentro da sua realidade, dentro do que aconteceu na sua vida, traga aquilo à memória, escreva aquilo, depois você lê e joga fora, rasga, joga queima, mas libera aquilo. A partir do momento que você escreveu, que você finalizar aquilo, entrega. Se em algum momento você vê que você precisa falar com alguém dentro daquelas memórias que você está escrevendo, se você vê que você precisa, que nem a Karine fez, conversar com pessoas importantes dentro dessa história, se você vê que você precisa pedir perdão para alguém dentro daquilo, que você precisa liberar algo dentro daquilo que você escreveu, faça isso. Pode ser que a pessoa ela não esteja no processo de perdão ou de restauração que nem você. Talvez a pessoa ela não vai querer aceitar você, talvez a pessoa ela não vai querer aceitar seu pedido de perdão, talvez a pessoa não vai querer nem olhar para você. Mas busque fazer a sua parte. A partir do momento que você se liberar, se a pessoa não quer, o problema é dela, né? O que a Karine passou? Pode ser que os danos na vida daquela pessoa que fez com a Karine estejam sendo permanentes na vida dela, dessa pessoa. Mas ela se liberou.
ela tá livre. Ela precisou falar com quem? Com a mãe e com o esposo, que eram pessoas chaves na vida dela. Que eram essas pessoas que ela precisava falar. E aí ela usou, falou e se libertou. A pessoa que fez, se ela não entrar no processo de restauração dela, aí é ela. A gente não tem mais nada a ver com isso, porque eu liberei. E assim é em várias situações da nossa vida, seja com familiares, com parentes, com amigos, com pessoas da nossa casa, com pessoas de longe, enfim, em todas as situações. Eu estou vivendo o processo de restauração. Então, se aquela pessoa não dá a mínima para mim, para o meu pedido de perdão ou para o meu reconhecimento, é o meu processo de perdão. Eu tô livre daquilo. Então, daí aquela Isso pessoa a mesmo. gente precisa entender que ela precisa do processo dela também. Assim como eu tive o meu, talvez demorou, ela também vai ter que ter o dela. Então, uma hora ou outra E, ela também Ca- vai passar pelo processo. e, Carol, uma coisa importante nós refletirmos, que muitas vezes quando a gente fala do perdão, a gente pensa que tem mais a ver com o outro do que com nós. Mas na verdade É, tem mais a ver conosco, com então, certeza. Porque uhum, é a gente que precisa liberar isso. Somos nós que uhum, precisamos. Aquela pessoa é o particular dela, como você falou. é, Ela vai viver a plenitude do perdão se ela permitir, se ela agir, se ela, né, fazer algo em relação a isso. Mas eu quero viver o perdão, então eu vou decidir, eu vou agir, eu vou fazer, vou deixar o Senhor direcionar e vou tomar a atitude do perdão, né? De viver a plenitude do é. perdão. E aí tem uma frase que eu anotei que se diz assim: não importa o tamanho do seu pecado, e sim o propósito de Deus para você. Então, assim, pode ter acontecido coisas ruins na sua vida. Tem até um texto aqui que eu vou ler, Isaías 1, 17 e 18, diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como púrpura. Como a lã se tornarão, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Então pode ser o pecado mais negro, pode ser a coisa mais vermelha, mais suja que possa ter acontecido na sua vida. Mas quando você entrega nas mãos de Deus, quando você libera, vai se tornar branco como a neve, vai se tornar branco como a lã, e você vai estar limpo, você vai estar livre. E aí sim, você vai viver, você vai desfrutar dos melhores dessa terra que Deus tem para você. Então não importa o tamanho do erro, não importa o tamanho do pecado, não importa o tamanho do que aconteceu, importa o propósito que Deus tem para você. Então, assim, Isso se mesmo. você quer viver o propósito de Deus, você vai se libertar disso, você vai decidir se livrar disso. E aí sim você vai viver esse propósito lindo que Deus tem para a sua vida. E aí você vai desfrutar dos melhores que Deus tem para você, das melhores coisas que Deus tem para você aqui nessa terra. E aí sim você vai alcançar a eternidade, porque sem o perdão nós não conseguiremos chegar à eternidade. Isso é verdade. Então, que nós venhamos decidir a partir de hoje, né? Se ainda não aconteceu isso na sua vida, decida viver a Desse. plenitude do perdão. Porque hoje foi passado ferramentas. Então, se até hoje Uhum, você não sabia ou não tinha ouvido falar sobre essas ferramentas, sobre a importância do perdão, sobre como perdoar, a partir de hoje você sabe. Então, uhum. agora a responsabilidade é sua. Ah, Karine, nossa, mas que dura que você está sendo. Mas a restauração e a mudança, ela depende da sua atitude, né? Uhum, Muitas vezes é muito fácil, né, Carol, nós terceirizarmos a responsabilidade. sim. Nós sabemos o que tem que ser feito, nós aprendemos o certo, mas nós não colocamos em prática. E ainda nos lamentamos. Então, assim, a Uhum, questão é: você quer continuar vivendo o momento difícil que você está vivendo por falta de perdão? Ou você quer viver a plenitude do perdão na sua vida? uhum, Como a Carol falou, nós nos colocamos à disposição, né? Se você porventura precisar conversar, abrir seu coração, nós estamos aqui.
né? Nós cremos no propósito do Senhor, né, Carol? O propósito do Senhor, ele é muito maior que a nossa vida. E não há acaso, e sim propósito. Então você não está nessa live por acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Quer falar mais alguma coisa, Carol? Pode falar. Eu acho que é Antes de isso. nós orarmos. E viva isso. E aí, outra frase que eu anotei aqui diz assim: o perdão é a arma que desarma as guerras, inclusive as interiores. Então, o perdão ele vai Nossa, é desarmar tudo. verdade. Vai É desarmar verdade. tudo. Vai desarmar tudo. Então, Gente, decida. é o perdão. É assim, ó, você quer desarmar uma guerra, perdoe, perdoe. A partir de hoje, viva a plenitude do perdão. Libere seu coração do peso e viva a vontade do Senhor, que ela é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, nós cremos no sobrenatural na sua vida, mas você precisa Amém. permitir e decidir em nome de Jesus. Amém. Vamos orar Então, então. Vamos vamos. orar. Eu gostaria de trazer você a reflexão, então, pautada em tudo que a gente falou. Reflita aí, desliga do lado que tem barulho ao seu redor e reflita sobre situações onde você precisa liberar, onde você precisa se liberar. Entenda que, em primeiro lugar, você precisa se liberar, que você precisa entender o amor de Jesus. Talvez você está faltando o primeiro passo, que é entender o amor de Jesus na sua vida. Então eu quero convidar você a, neste momento, fechar seus olhos, meditar, refletir naquilo que o Senhor tem para você, que é o amor dele. Ele tem um amor imenso para você e você precisa aceitar esse amor. Você precisa decidir entregar-se a ele, a este amor que perdoou você, que está ali para carregar seus fardos, para carregar seus pesos, para levar aquilo que está te angustiando, aquilo que está apertando, aquilo que está pesando seus ombros. Ele vai levar. Então decida entregar esses pesos nas mãos do Senhor e se perdoar e entender que Ele está do seu lado, carregando esses fardos. Entenda e aceite isso na sua vida. Não sei se a Karine quer orar agora neste momento. Amém, amém. E nós precisamos aceitar e entender que nós somos filhas e filhos amados do Pai. Amém. Amém. Muitas vezes essa falta de compreensão ou de nós conseguirmos sentir a paternidade de Deus na nossa vida, muitas vezes é um bloqueio que te impede de perdoar, que te impede de você entender o amor de Deus na sua vida. Então, em nome de Jesus, que tudo que você já passou até hoje, que muitas vezes está te impedindo de se sentir amado por Deus, amada por Deus, em nome de Jesus. Isso não vai mais te impedir. O cuidado do Amém. Senhor, o bálsamo irá passar sobre o seu coração, irá curar as suas feridas. E a partir de Amém. hoje você irá conseguir viver a plenitude do perdão em nome de Jesus. Vamos estar Amém. orando então. Eu quero que você apresente diante do Senhor. Se você não pode falar onde você está, mas que você feche seus olhos e que você fale com Deus em pensamento, mas fale. Apresente a Ele o que você precisa liberar. Apresente a Ele o seu coração. Deus conhece meu coração. Deus conhece meu coração, Ele conhece teu coração, mas Ele quer te ouvir. Ele precisa ouvir de você o que você precisa. O que você precisa liberar? Você precisa liberar perdão? Então esse é o momento. Libere em nome de Jesus. Paizinho querido, neste momento, Senhor, nós te damos graça, Deus, por cada vida, Deus, que está conosco nessa live. Cada pessoa, Senhor, que está aqui, Pai, ouvindo a tua palavra. Sabemos, Deus, que não há acaso sem propósito e que o Senhor está na direção de tudo neste momento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, toca, Senhor, neste coração que muitas vezes se encontra, Senhor, com o coração apertado, um coração sufocado, triste, amargurado, Senhor, por situações que já ocorreram tantas vezes em sua vida, ou muitas vezes situações que ocorreram lá atrás, Deus, há muito tempo atrás, mas que ainda não estão resolvidas. Paizinho, ajude essa pessoa.
Senhor, a ela viver a plenitude do perdão. Senhor, primeiramente, que ela venha entender, Deus, que ela é filha amada do Senhor, escolhida por ti desde o ventre da sua mãe, e que o seu perdão a alcançou. Ela é perdoada, ela é amada. Então, Senhor, que a partir de hoje, Senhor, todo engano de Satanás, tudo que não provém de ti, tudo que tem tentado tirar ela do propósito do Senhor, Deus, bate em retirada. Senhor, que ela venha conseguir, Senhor, ouvir a tua voz e viver a plenitude do teu perdão, a plenitude do perdão, porque nós necessitamos do teu perdão a cada amanhecer. Nós necessitamos, Deus, da tua misericórdia a cada amanhecer. Então, Pai, quem somos nós para não liberarmos o perdão? Mas nós precisamos da sua ajuda, Pai. Então, Senhor, venha estar ajudando essa pessoa, Pai, que hoje ela decide, Deus, viver a plenitude, liberar o perdão na situação ou aquela pessoa que a fez algo mal. Muitas vezes liberar perdão a si mesmo, Deus. Muitas vezes ela não se perdoa por algo, Pai, que ela a partir de hoje venha conseguir se perdoar. E, Paizinho, se ela precisa conversar com alguém, Senhor, direciona, Senhor. Direciona a pessoa, direciona o momento, Pai. Mas que tudo que nós falamos hoje, Senhor, nós cremos, Deus, que foi uma semente, Deus, que foi plantada em nossos corações e que dará frutos, Deus. Nós viveremos, Senhor, grandes testemunhos, Deus, a partir dessa live, Senhor, de pessoas curadas, restauradas e vivendo o propósito do Senhor na vida delas. Nós profetizamos, Senhor, vidas restauradas em nome de Jesus Cristo, Paizinho. Move teu sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que tudo que tenha impedido, Deus, em nome de Jesus hoje, Pai, nós declaramos liberdade de espírito, a paz que excede todo entendimento, o teu amor, Jesus, na vida de cada pessoa que está aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estava aqui lembrando, eu vou indicar um livro que eu li, que eu falei que eu li durante um processo. Eu passei para a Karine já esse livro, uma irmã aqui da igreja emprestou, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Então, para mulheres, né, não sei se o público aqui é só de mulheres, mas esse livro é específico para mulheres. Ele fala sobre a questão de Deus, a questão do casamento, de servir. Ele traz essa questão do perdão. Então, naquela semana que eu passei lá no quarto com Deus, esse livro foi muito importante para mim, trouxe muitos ensinamentos e na vida acredito que vai trazer na vida de várias mulheres, porque é muito bom a gente ler leituras de qualidades, ler a palavra de Deus. Aqui testemunho de uma mulher também que passou pelo que a gente passa, né? Então, deixo esse livro indicado aqui para vocês e também se alguém precisar, tanto eu como a Karine estamos à disposição para ouvir, para ajudar, trazer uma direção, um novo caminho, trazer um novo sentido, né? Às vezes a gente precisa de pessoas ao nosso lado, mas pessoas que não é qualquer pessoa, né? Pessoas que vivem isso, vivem o perdão e possam nos ajudar. Porque uma pessoa que nem a Karine falou, uma pessoa que não vive isso, ela não consegue ajudar, porque é duas pessoas, né? Não consegue, duas pessoas passando pelo mesmo problema. Só vai se juntar dois problemas. Então você precisa ter alguém que esteja junto para caminhar. Então eu estou à disposição, Karine também, né? E é isso, queria agradecer a Karine. Semana que vem nós vamos estar passando aí em Ampere, vamos dar uma passadinha aí. A gente vai estar só durante a semana, então a gente não vai poder estar no culto. Mas nós vamos estar por aí no feriado. E vai ser benção, com certeza. Vamos estar esperando com muita alegria. Mas antes de nós finalizarmos a live, Carol, vamos também fazermos uma oração para quem quiser aceitar Jesus em seu coração, né? Como seu único e suficiente Salvador. O que a Carol falou a respeito que no meu testemunho, realmente, a minha mãe, quando eu tinha 3 anos de idade, no seu local de trabalho, ela aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ela fala assim, mana, quando eu fiz isso, eu tomei essa decisão, eu fiz pensando em você e na tua irmã, porque eu não queria que vocês passassem por tantas coisas que eu passei ruim. E isso deu uma força na minha vida, isso me
me ajudou de uma forma sobrenatural, tanto é que eu passei pelas coisas que eu passei na minha infância, mas o amor de Jesus sempre me ajudou, sempre me esteve presente, me erguendo, me sustentando, e eu tenho certeza que não é diferente com você, né, Carol? Esse amor, o amor de Jesus, a partir do momento em que nós reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, é sobrenatural. Nós não temos nem palavras para expressar. Nós falamos que, quando nós falamos assim, se você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você escreve aqui, eu aceito, é para você declarar em público, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas muitas vezes você pode me falar assim, tá, mas você está me oferecendo uma religião. Não, eu estou te oferecendo Jesus, que é o único que pode te salvar. É o único. Ele é o único intermediador entre nós e Deus. Através dele, milagres irão acontecer na sua vida. Através dele, o mover do sobrenatural irá acontecer na sua vida. Através apenas de Jesus, você viverá o seu propósito. Então, você que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, a partir de hoje você quer deixar ele conduzir a sua vida por completo. Escreve aqui, eu aceito. E eu peço que a Carol esteja orando com essas vidas, né? Fazendo a oração do apelo. Amém. E então esteja orando com a Carol vai estar orando juntamente com você. Você repete o que ela vai estar orando e depois vamos estar orando juntos em nome de Jesus. Amém. E é algo muito bom esse negócio de professar, porque às vezes a gente, algo que acontece e quando a gente declara, o mundo espiritual vê, o mundo espiritual Amém. entende que eu decidi aquilo. Às vezes a gente Glória a busca Deus. coisas, algo que vai me iluminar, o universo, não, é Deus. E até chegar a Deus é só Jesus. Nada me leva até Deus, a não ser Jesus. Então, É não é verdade. jogar para o universo, jogar para isso, jogar para aquilo, não. É para Deus. Jesus, ele vai nos levar para Deus. Ele morreu Amém. na cruz para nos conectar ao Pai. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, eles saíram da presença de Deus. Todos os dias, ao entardecer, Deus vinha e conversava com eles. Imagina que gostoso, imagina lá no jardim do Éden, Deus vindo pessoalmente falando com Adão e Eva. E quando eles pecaram, Deus tirou eles saíram da presença de Deus. E aí mostra mais para frente eles querendo reconquistar Deus de uma certa forma. E ali Deus falou: eu enviarei alguém que vai fazer o intermédio entre você e Deus, e esse pisará na cabeça da serpente, que é Satanás, que é aquele que fez com que nós nos afastamos de Deus. Então Satanás, ele vai estar o tempo inteiro fazendo com que você se afaste de Deus. Mas quando Jesus, ele morreu na cruz, ele pisou na cabeça da serpente, e agora nada mais nos afasta de Deus. Nada mais nos afasta do jardim. Nós podemos ter a chance de retornar ao jardim no momento em que nós decidirmos. Quando nós aceitarmos Ele em nossa vida, e tudo vai se fazer novo de novo. E nós vamos ter a chance de retornar ao jardim. E talvez pessoas que já até aceitaram Jesus em sua vida, mas estão longe dele, estão afastados de Deus, se desviaram desse caminho, buscaram outra direção. É chance, é momento de voltar também. Voltar para esse É caminho, verdade. voltar para o jardim que você talvez saiu por situações, por mágoas, por tristezas. Então, se você aceita retornar ao jardim, voltar ao jardim e viver o novo do Senhor todos os dias da sua vida, vamos orar neste momento. Escreva eu aceito e vamos orar e vamos declarar para o mundo espiritual, para a serpente, que você agora é de Cristo, que você pertence a Ele. Aleluia. Então, Amém. ore Glória a comigo Deus. neste momento. Senhor Jesus, que o Senhor possa se fazer presente na minha vida. Neste momento eu estou abrindo o meu coração para o Senhor fazer morada em mim. Oh Deus, o pecado me afastou de ti. Mas hoje eu declaro, hoje eu mostro para o mundo espiritual que eu quero voltar para o jardim, que eu quero retornar àquele amor,
que eu quero viver esse amor que talvez eu nunca vivi. Então, Senhor, eu dou liberdade, eu abro o meu coração, Jesus, para o Senhor vir e fazer morada e transformar a minha vida e trazer um novo para mim viver o seu amor. Senhor Jesus, neste momento, eu estou orando, Senhor, por cada vida que entregou, que aceitou, que disse, eu aceito, Senhor Jesus, morar no meu coração. Eu aceito, Deus, entrar em minha vida e fazer um novo e voltar para o jardim. Senhor Deus, que essas pessoas possam viver todos os dias o teu amor. Senhor Deus, entre, Senhor, nos corações e transforma, Senhor. E que nós possamos, com fé no Pai, pisar na cabeça da serpente e viver um novo e declarar para o mundo espiritual que eu sou filho de Deus, que eu sou filha de Deus. Eu declaro nessa noite, neste momento, neste dia, que eu pertenço ao Senhor, que eu sou filha de Deus, que eu sou filho de Deus. E Jesus faça morada em meu coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Olha, nós temos aqui a Marli, eu aceito, a Lucimara, eu aceito. Amém. Aqui nós temos aqui também, deixa eu ver aqui. Mais pra cima tinha mais alguém aqui. Carol, me ajuda aqui. Deixa eu só ver aqui. Eu não tô Vamos conseguindo ver. achar o nome. Tem mais uma pessoa. Amanda São três. também. Isso, Amanda. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por sua Amém. vida, pela sua decisão de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, assim, para quem está chegando agora no finalzinho da live, essa live vai ficar salva. Compartilhe com Amém. muitas pessoas, compartilhe nas Sim. suas redes sociais, para que o amor de Jesus, o único amor que pode transformar nossas vidas, transborde em nome de Jesus. Carol, muito obrigada. Obrigada de coração Amém. por nós estarmos aqui nesse momento incrível, aonde transbordamos o amor de Jesus em unidade, tá? Você é bênção do Senhor, eu te amo, minha linda, tá? Manda um Amém. abração aí pro pastor Andres, pro Mateuzinho, nós amamos Pode vocês, deixar. tá bom? Ai, E também, eu gosto muito de live. Eu já faz dias que eu falei, Karine, vamos fazer uma live, vamos fazer uma live. Eu gosto de transmitir isso, né? A gente não pode se reunir muitas vezes, mas então esse é o meio que o Senhor nos deu para transmitir. E eu fico muito feliz porque a Karine sempre me ensina, a Karine sempre traz um ensinamento novo para mim e é um exemplo na minha vida. E eu amo muito essa mulher que faz, acho, gratidão. 6 anos que a gente se conhece e sempre eu aprendo todos os dias. Com alegria, com a simplicidade, com o amor. E é isso, manda um abraço aí também pros meninos. E vamos fazer mais vezes, né? Com certeza, com certeza. Em nome de Jesus, muitas e muitas vidas serão impactadas por este amor. E, Amém. como eu disse, né? É propósito do Senhor. É propósito do Senhor essa live, é propósito do Senhor por cada vida que foi alcançada. E se sintam abraçados, todos vocês que estiveram e estão conosco na live e os que vão estar, né? Que vão assistir depois. Se sintam abraçados por nós. Nós queremos deixar aqui um convite especial para quem é aqui da cidade de Ampere. Nós temos os nossos cultos presenciais aqui na Comunidade Redenção Casa do Pai, todos os domingos, às 19h30. Temos vivido um momento de restauração, momento de milagres, vidas sendo Amém. restauradas, momentos incríveis na presença do Senhor em unidade. Então, você e sua família são nossos convidados especiais. Temos também a nossa sala de oração às 8 da noite, nas quintas-feiras, um momento onde nós nos reunimos para orar em unidade, mas também para termos aquele nosso momento a sós com Deus. É tão maravilhoso, né, Carol? Ai, essa adoração É eu amo. incrível, né? É muito bom. São momentos únicos na presença do Senhor, né? Então, assim, nós queremos deixar aquele abraço apertado a todos vocês. Se sintam abraçados por nós. E quer falar mais algum recadinho, Carol? É isso, um abraço para cada uma e contem comigo Amém. sempre se alguém precisar, estou à disposição. Amém.
É verdade. E estaremos orando, acho que a Amanda que vai estar passando por cirurgia. É. Amanda é minha tia. Então, não sei se podemos Tá. orar agora ou vamos orar depois. Vamos estar orando antes então de terminar a live, em nome de Jesus. E olha só, a Josi falou assim: os cultos são uma bênção, maravilhoso. Louvado seja Deus, Josi. Amém. Nós amamos cada um de vocês. E assim, nós entendemos que é o amor do Senhor que ele precisa transbordar em nossa vida e onde esse amor chega, a restauração acontece, né? Então, Amém. a sua tia, ela vai fazer cirurgia do quê, Carol? Não Sabe? sei. Ela mora Não? aí Não, mas. em Ampere. É a mãe da Ana Priscila. Tu conhece? Ah, é? Ela vai fazer Aham. cirurgia? Ah, então tá. Depois eu vou mandar um alô pra Vamos ver Ana, eu tenho o se. contato dela. Ó, a mãe escreveu a cirurgia do rim. Ela estava Ah, do fazendo rim. exame. Então vamos orar. Todo mundo que Amém. está aí, vamos lembrar dela em Vamos oração. Que o interceder pela Senhor vida dela. possa estar restaurando a saúde dela. Vamos orar Amém. então? Senhor Amém. Jesus, em tua presença, estamos colocando a vida da Sim, Amanda, Pai. Deus. Que o Senhor Fique à possa vontade. estar visitando, Senhor, a sua saúde Em física, Pai. nome de Onde ela vai estar Jesus. passando por uma cirurgia, que o Senhor possa Cuida estar dela, Senhor. com os médicos. O Senhor é o Pai. médico dos médicos. O É Senhor verdade. dá a última resposta. O É Senhor é verdade, quem faz Senhor. acontecer. Em Então nós estamos nome aqui de em corrente de Jesus. oração juntos, Amém, irmãos, Senhor. clamando, intercedendo, Senhor, pela Vamos vida dela, interceder pela por ela, saúde Pai. física dela. Que o Senhor possa Amém, intervir, que o Senhor Senhor. possa vir, Senhor, com a cura, Senhor, com a cura Amém. física, com a restauração física na vida Amém. dela. O Senhor dá a última resposta, Senhor, e nós Amém, cremos que o Senhor. É Senhor verdade. Decisão que sua tudo é saúde possível ao por ela, Senhor. Pai. Então nós estamos Em nome de clamando, Jesus. intercedendo, Senhor, por restauração e cura Glória a física na Deus. vida dela. Que o Senhor possa estar Amém. acalmando e tranquilizando, Senhor, ela, os É verdade, familiares, as Deus. filhas, os filhos, Senhor, que eles Em possam nome de entender e viver Jesus. este amor também, e viver a Amém, cura, Senhor. viver a restauração na vida deles. Amém. E estamos Em nome intercedendo de e clamando, Jesus. Senhor, Nós pelo cremos, melhor e pelo Senhor. amor do céu na Na vida vida dela. dela, em nome de Jesus. Em nome de Amém, Senhor Jesus. Deus. Amém. Glória a Amém. Deus. Cremos no milagre, no cuidado do Senhor sobre a vida da Amanda. Então é isso, né, Carol? Então, se deixasse nós ficar aqui até umas horas, E né? Porque ficar papeando. Tá muito é bom. muito maravilhoso, né? Então, assim, nós queremos deixar um abraço apertado a todos que estão aqui na live. Fiquem com Deus e um beijo no coração e até mais. Até. Tchau. Até, tchau, Carol. Um beijo. Beijo.